Olá, peoples, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Fabiana Vieira e estou aqui com a intenção de trazer uma reflexão sobre o que será que realmente aconteceu no Éden. E o meu intuito aqui não é colocar em xeque todas as outras pregações que já cansamos de ouvir, mas foi algo que Deus colocou no meu coração já há algum tempo, né? E Deus tem tocado muito no meu coração para trazer essa observação aqui nesse canal. Nesse canal ele não é profético, eu não tenho dom de profecia, não é nada disso. Mas é mesmo para refletir, né? Nesse primeiro momento, para fazer uma reflexão sobre alguns aspectos que para mim foi muito diferente. Para mim foi uma revelação de Deus a respeito da Bíblia, e essa revelação não tem nada a ver com o que vai acontecer em nossas vidas, mas sim com o que aconteceu lá no passado. É uma forma diferente de ver o que aconteceu lá no passado, ok? Então vamos lá. Essa palavra ela fica em Gênesis, no capítulo 3, dos versos 1 ao 7. Eu vou fazer uma breve leitura aqui para contextualizar o que ocorreu, tudo bem? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, dessa, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido. E ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eu vou parar por aqui, porque o que acontece depois nós já estamos cansados de saber, né? E foi exatamente aqui sobre esse trecho que, para ser bem sincero, eu acredito que essa revelação ela aconteceu há cerca de uns 5, 6 anos atrás. E vira e mexe Deus vem me pedindo para fazer essa reflexão. Isso tem acontecido principalmente nos últimos tempos. Aqui na Bíblia fala que a serpente, ela questiona, né, a mulher se Deus proibiu ela de comer o fruto, ou se ela não podia comer todos os frutos. E aí ela faz de uma forma com que a mulher comece a pensar, né, sobre o que ela falou. Ela olha para a árvore e acha a árvore desejável, né, o fruto de se comer, e ela toma do fruto, e essa é a parte, né, e comeu. Lá atrás, ela até fala, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse para ela: não comereis, nem tocareis, para que não morrais. E aqui a morte não é aquela morte física, né, que Deus estava falando, seria a morte espiritual, né? Então, se Deus fala que não era para comer e nem ao menos tocar, você concorda comigo aqui que só do fato dela tocar já era para se abrir os olhos, né? Por exemplo, da nudez, né? Mas não abriu, né? E ela não só tocou, como ela comeu do fruto. E além de comer o fruto, ela ofereceu o fruto ao marido, Adão, e ele comeu também. Aonde, se Adão estava próximo de Eva, se ele estava longe, onde estava Adão quando a Eva estava comendo, não se sabe ao certo. Apenas fala que ela comeu e deu também ao marido, né? O que Deus me falou aqui nesta revelação? Sobre a autoridade, principalmente a autoridade masculina. Muito se fala a respeito da mulher sábia, que a mulher sábia edifica a sua casa e tarará, e toda aquela história que já conhecemos e que realmente ela é muito válida para quem é casada, como eu.
A gente sabe que a mulher sábia, ela realmente edifica a casa e tudo mais. E aí, enfim, fica para um outro episódio a respeito de submissão, de sabedoria e tudo mais. Só que o que Deus me tocou com essa revelação foi a respeito da autoridade masculina do homem, do marido, né? Dentro de sua casa, né? Eva, ela tocou no fruto, ela comeu o fruto, e os olhos da nudez, por exemplo, que foi a primeira coisa que eles perceberam de diferente, não se abriu para Eva, né? Então fala que ela tocou, ela comeu, e depois ela ofereceu ao marido, que também comeu. E aí vem lá no verso 7, abriu-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. Então você percebe aqui que somente depois que Adão come o fruto é que ambos conseguem perceber que estavam nus. Foi a primeira coisa que, se a gente for parar para pensar, aconteceu com a queda, né, do homem lá no Jardim do Éden, e do homem a gente fala aqui a humanidade, né? Que foi a primeira coisa que eles perceberam do bem e do mal, que eles estavam nus. Por que não se abriu os olhos deles antes? Porque ela tocou. Deus fala lá, né, que ela não poderia comer e nem tocar, né? Isso tá lá no verso 3 do capítulo 3, né? E aí, o que Deus me revelou, né, nesse dia? Isso ficou muito forte no meu coração. Isso era uma leitura que eu estava fazendo. Eu gosto muito de ler na madrugada, porque madrugada é aquele silêncio absoluto, né? E você consegue se aprofundar mais, meditar mais, você fica mais, né? Então, sempre que eu acordo de madrugada, e eu tenho hábito, enfim, é meu, isso já faz anos. E aquilo ficou no meu coração. Pela primeira vez eu parei para pensar sobre isso. E depois eu fiquei perguntando, falei, pai, por que isso tá no meu coração? Fala comigo, o que o senhor tá querendo falar aqui? E aí eu lembro que no outro dia eu fui à igreja e a pregação foi sobre a questão de autoridade, né, masculina. Fala que o homem, ele exorta a casa, ele é a autoridade maior dentro de uma casa, né? Tanto que quando um homem ele não está bem com Deus, quando um homem ele está em pecado, ele acaba, mesmo que a mulher seja sábia, que a mulher seja ali o carro-chefe espiritual, a casa acaba ficando aberta por conta da falta de exortação que o homem está tendo por estar no pecado. E isso aqui é muito forte, se a gente for parar para pensar, aqui fala sobre a autoridade de Adão. Muito se fala de que Eva não foi sábia, de que Eva caiu em pecado, realmente sabemos aqui da parte onde Eva errou, mas eu nunca havia visto desta forma do por que Adão não exortou a Eva neste momento. Né? Já ouvi sim pregações de porque Adão tinha que ter repreendido Eva. Aqui não era nem repreendido, era exortar, né? Deus falou, né? Por que o homem não escutou? E principalmente, somente após ele comer o fruto, é que abriu-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si, para cobrir as partes íntimas. Então aqui fica um recado para todos nós na humanidade, de que sim, a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas o homem, principalmente nos dias de hoje, com todo esse feminismo sendo pregado, que a mulher não precisa de homem, que a mulher tem que realmente ir lá trabalhar, conquistar, guerrear pelo mundo, e basicamente hoje a mulher, ela também é o carro-chefe da casa, ela manda em tudo, ela faz tudo. Mas cadê a autoridade do homem? Não é só hoje com o feminismo que sumiu a autoridade do homem, basicamente ela foi liberada pelo próprio Adão, que foi o primeiro homem de acordo com a palavra, que abriu mão dele. Ele poderia aqui ter usado a autoridade, e eu acredito que mesmo Eva tendo errado, se ele tivesse utilizado da autoridade dele, o mal teria cessado por aqui. Né? Então, o que Deus me mostrou naquele momento é: os homens precisam usar mais a sua autoridade. O homem é o cabeça, a mulher é o pescoço.
Sim, a mulher precisa ser sábia, mas quantas vezes nós mulheres, mesmo sendo muito sábias, tentamos falar com os nossos maridos, mostrar o caminho certo, falar para eles na onde eles estão errando, né? O homem, como ele é muito razão, às vezes ele, por não entender muito a questão dos sentimentos, coisa que nós mulheres temos isso por natureza, eles precisam de alguém para dar uma direção, para mostrar algo diferente, porque o homem ele gosta de resultados, ele foi acostumado, ele precisa sair para caçar, né? Se fosse antigamente, ele tinha que caçar para trazer o alimento para dentro de casa, né? E a mulher, por ela sempre estar ali cuidando das crianças, ela acabou se socializando mais. E eu acredito que até mesmo por uma questão da maternidade, do útero, independente se a mulher é ou não fértil para ter filhos, a mulher ela acaba tendo essa sensibilidade, essa sabedoria a mais de poder direcionar o homem, que às vezes por ele estar muito focado no resultado, ele acaba não percebendo outros caminhos para ele seguir. Então, cadê a autoridade masculina? Né? Já desde o Éden, para você ver como o diabo ele quer agir diretamente naquilo que Deus proporcionou para cada um, né? Porque eu vejo muito hoje uma guerra de você não manda em mim, você não manda em mim, né? Sendo que na realidade não é quem manda em quem, mas é cada um cumprir o seu papel. A mulher no papel de ser sábia, que é aquela que direciona, que mostra outros caminhos, que fala, olha, você sim, o seu foco é esse aqui, mas não precisa continuar só nesse caminho aqui, tem esses outros caminhos que dá para você chegar lá da forma como Deus quer, né? E o homem com o seu papel da autoridade, porque a mulher ela pode mostrar caminhos, direções, ela pode exortar, inclusive. Só que é o homem quem decide. Mas ele só vai conseguir decidir e usar da sua autoridade se ele estiver usando a sua autoridade. Entende? E o que é a autoridade? Para um homem usar a sua autoridade da forma certa, ele precisa estar bem com Deus. Ele precisa estar atento à voz de Deus. Ele precisa estar aqui, sob a luz da palavra de Deus. Ele precisa saber o que é que Deus está esperando dele. Lá no início, quando Deus cria os animais e ele chega, quando Deus cria o homem, ele fala que a ele foi dado toda a autoridade sobre todas as aves dos céus, animais da terra, sobre toda a floresta, enfim, sobre tudo que há no céu ou na terra, né? Entre terra e céu, toda a autoridade foi dada ao homem. E por que Adão não usou essa autoridade aqui? Porque até hoje os homens continuam tendo muita dificuldade de usar a autoridade de forma sábia, porque não é só a mulher que tem que ser sábia, o homem também precisa ser sábio. Então, por que? Se você for parar para pensar, aqui Eva errou ao tocar no fruto e ao comer, mas Adão também errou porque ele não usou a autoridade que ele tinha ali para não se alimentar do fruto e não exortar a sua esposa. Hoje, meus senhores e minhas senhoras, está faltando muita sabedoria de ambas as partes, homens e mulheres, para cada um com o seu papel. Não é quem manda em quem, não é um jogo, não é uma disputa, na realidade falta de cada um saber qual é o seu verdadeiro papel mediante a palavra de Deus, o que Deus pede, para que a gente possa sim formar uma família. Claro, nunca vai ser perfeito porque somos humanos, mas falta autoridade, falta cada um estar no seu papel, cada um saber qual é o seu papel, para poder que todos, cada um no seu papel, a gente consegue de uma forma mais leve e de uma forma mais fácil, sem sobrecarregar para ninguém, conseguir levar o básico, que é a nossa família de dentro de casa, para a palavra de Deus. Mas muito mais do que levar a palavra para o próximo, porque você só pode ajudar quem está se afogando se você souber nadar. Então, se a gente não está bem na palavra de Deus, eu não vou poder ajudar no próximo. Então, muito mais do que ficar pensando em primeiro sair ganhando lá milhões de almas, é importante, mas ganha a sua primeiro para Jesus. Use o seu papel. Esse é meu recado de hoje, é a minha reflexão, e eu quero continuar com mais vídeos de reflexões, talvez revelações, mas no vídeo de hoje a reflexão fica sobre autoridade.
E eu quero ver se eu volto com mais um vídeo falando especificamente sobre o que realmente é a autoridade do homem e o que é o papel da mulher com sabedoria. Beijos, até mais, tchau, tchau.